Você já percebeu como uma situação comum pode se transformar em uma investigação interminável? Basta responder algo de um jeito diferente, sentir uma emoção inesperada ou tomar uma decisão fora do padrão para surgir uma pergunta insistente. O que isso diz sobre quem eu sou? Quase sem notar, o momento deixa de ser vivido e passa a ser analisado. Talvez você acredite que esse hábito demonstra maturidade. Afinal, conhecer a si mesmo parece um objetivo admirável. Quanto mais observa seus pensamentos, emoções e comportamentos, maior parece a chance de finalmente encontrar uma resposta definitiva. Pelo menos essa é a promessa que acompanha essa busca desde o início. Só que existe um detalhe difícil de ignorar. Quanto mais você tenta confirmar quem realmente é, mais essa certeza parece escapar. Algumas conclusões duram poucos dias. Outras desaparecem depois de uma única experiência diferente. Aquilo que parecia sólido volta a se tornar dúvida, como se sempre faltasse descobrir uma peça escondida. Esse movimento acontece de maneira tão silenciosa que quase nunca desperta desconfiança. Você começa a revisar conversas antigas, compara reações, interpreta mudanças de humor e tenta organizar tudo dentro de uma explicação coerente. A intenção parece saudável, mas o resultado costuma ser um cansaço que poucas pessoas conseguem explicar. Talvez o peso não venha das mudanças que acontecem dentro de você. Talvez venha da necessidade constante de decidir o que cada mudança significa. Em vez de permitir que uma experiência exista por alguns instantes, ela rapidamente se transforma em uma prova. Cada sentimento parece precisar confirmar ou desmentir alguma ideia sobre sua identidade. Pouca gente percebe quando esse processo começa. Ele costuma aparecer disfarçado de responsabilidade consigo mesmo. Parece prudente observar tudo, entender tudo e evitar qualquer incoerência. Aos poucos, porém, viver deixa de ser uma experiência espontânea. A atenção passa a acompanhar mais o observador do que a própria vida acontecendo. Existe uma consequência curiosa nesse caminho. Quanto mais importante parece encontrar uma definição perfeita sobre quem você é, maior se torna o medo de qualquer coisa que pareça contradizer essa definição. Mudanças deixam de representar crescimento. Elas começam a parecer ameaças silenciosas que precisam ser imediatamente compreendidas. Talvez exista uma pergunta que você nunca tenha considerado fazer. E se a dificuldade para perceber quem realmente é não estiver acontecendo apesar de toda essa busca? E se, sem perceber, o próprio esforço para encontrar uma resposta definitiva estiver criando exatamente a sensação de nunca conseguir encontrá-la? Imagine alguém caminhando por uma trilha tranquila. A paisagem muda aos poucos. O caminho segue adiante e cada passo revela algo novo. De repente, essa pessoa para. Não porque encontrou um obstáculo, mas porque sente que precisa ter certeza de que está seguindo do jeito certo. O curioso é que a trilha continua existindo. Apenas ela interrompe o próprio movimento. Algo parecido acontece dentro de nós. Em vez de confiar na experiência que está acontecendo, fazemos pequenas pausas invisíveis para verificar se continuamos sendo a mesma pessoa. Cada escolha pede confirmação. Cada emoção precisa ser interpretada. A vida continua fluindo, enquanto nossa atenção permanece voltada para uma espécie de fiscalização permanente. Talvez você reconheça esse momento. Surge um interesse novo, e antes mesmo de aproveitá-lo, aparece a dúvida. Será que isso combina comigo? Você reage de forma diferente diante de alguém importante e imediatamente tenta entender se aquela reação foi verdadeira. O acontecimento dura poucos minutos. A análise pode ocupar dias inteiros. Esse tipo de vigilância parece oferecer segurança. A sensação é de que, se você observar tudo com cuidado suficiente, conseguirá impedir que alguma parte essencial de quem é se perca pelo caminho. O problema é que essa promessa nunca se cumpre completamente. Sempre resta alguma incerteza exigindo mais observação. Existe uma armadilha silenciosa escondida nesse processo. Quando toda experiência precisa provar alguma coisa sobre sua identidade, nenhuma experiência pode simplesmente existir.
Ela nasce acompanhada da obrigação de responder perguntas que talvez nunca tenham feito parte daquele momento. Aos poucos, viver e interpretar deixam de ser coisas diferentes. Sem perceber, você começa a carregar uma responsabilidade impossível, a de manter uma imagem coerente de si mesmo o tempo inteiro. Qualquer mudança parece suspeita. Qualquer contradição parece um erro. A espontaneidade perde espaço para uma tentativa constante de preservar uma versão estável, que talvez jamais tenha existido da forma como você imagina. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem que nunca chegam a uma conclusão definitiva. Não importa quantas respostas encontrem, sempre aparece uma nova situação capaz de colocar tudo em dúvida outra vez. A busca recomeça do ponto onde parecia ter terminado, alimentando a impressão de que ainda falta descobrir alguma coisa essencial. Antes de concluir que o problema está em você, vale observar outra possibilidade. Talvez exista um detalhe tão discreto que passou despercebido durante todo esse tempo. Um detalhe que muda completamente a forma de interpretar essa busca incessante e explica por que tanto esforço pode estar produzindo exatamente o efeito contrário. A consequência dessa vigilância constante aparece antes mesmo de você perceber. Aos poucos, a experiência perde espaço para a interpretação da experiência. Em vez de sentir uma emoção e permitir que ela exista, surge quase imediatamente a necessidade de descobrir o que ela revela sobre quem você é. A resposta parece urgente, mesmo quando nada precisa ser resolvido. Essa urgência cria uma ilusão difícil de enxergar. Parece que existe uma versão definitiva de você esperando para ser encontrada. Enquanto ela não aparece, qualquer mudança provoca insegurança. Cada novidade deixa de ser apenas uma novidade. Ela passa a ser tratada como uma possível ameaça à imagem que você tenta preservar de si mesmo. Quando uma opinião amadurece ou quando um comportamento deixa de fazer sentido, a primeira reação costuma ser investigar a mudança. Raramente surge a possibilidade de acolhê-la antes de tentar explicá-la. Sem perceber, você começa a negociar consigo mesmo o tempo inteiro. Algumas partes da sua experiência parecem aceitáveis. Outras precisam ser corrigidas, escondidas ou justificadas. Não porque sejam necessariamente ruins, mas porque parecem incompatíveis com a identidade que você acredita precisar manter intacta. Talvez seja por isso que tantas pessoas sintam um cansaço difícil de nomear. Não é apenas o esforço de viver os desafios do dia a dia. Existe também o trabalho invisível de interpretar continuamente cada reação, como se a própria vida estivesse aplicando um teste permanente para verificar se você continua sendo quem deveria ser. Existe um detalhe curioso nessa dinâmica. Quanto mais você tenta impedir qualquer incoerência, mais sensível se torna a elas. Pequenas mudanças ganham proporções enormes. Situações comuns começam a parecer sinais importantes. A atenção deixa de acompanhar a realidade e passa a acompanhar uma expectativa impossível de controlar completamente. Talvez o problema nunca tenha sido a existência dessas mudanças. Talvez o verdadeiro peso esteja na obrigação de transformá-las imediatamente em respostas. Como se cada experiência precisasse dizer quem você é, quando talvez ela estivesse apenas cumprindo algo muito mais simples. Estava sendo vivida. É justamente nesse ponto que uma antiga observação da psicologia começa a fazer sentido. Antes de oferecer respostas sobre identidade, ela faz uma pergunta muito mais profunda. Será que a confusão nasce daquilo que sentimos, ou da maneira como aprendemos a observar tudo o que sentimos? Se essa pergunta parece estranha, é porque quase sempre fomos ensinados a procurar respostas olhando apenas para o conteúdo da experiência. Analisamos pensamentos, emoções e comportamentos como quem tenta montar um quebra-cabeça. Quase nunca paramos para observar o próprio impulso que nos faz acreditar que todas essas peças precisam formar uma imagem definitiva. Foi exatamente esse movimento que chamou a atenção de Carl Gustav Jung durante muitos anos de observação clínica. Ele percebeu que a mente possui uma necessidade profunda de organizar a própria experiência. Essa tendência, quando levada ao extremo, pode transformar a busca por compreensão em uma tentativa constante de controlar aquilo que ainda está vivo e em transformação,
Jung não dizia isso para desencorajar o autoconhecimento. A questão era outra. Existe uma diferença enorme entre observar a própria experiência para compreendê-la e observá-la na esperança de impedir que ela mude. Embora pareçam semelhantes, essas duas atitudes produzem efeitos completamente diferentes sobre a maneira como vivemos. Quando o objetivo passa a ser manter uma identidade perfeitamente coerente, toda transformação começa a parecer perigosa. O inesperado deixa de despertar curiosidade, passa a provocar ansiedade. A vida deixa de ser um espaço de descoberta e se transforma em um território onde tudo precisa ser constantemente confirmado para oferecer uma sensação temporária de segurança. Talvez você reconheça esse mecanismo em momentos muito comuns. Uma mudança de opinião provoca culpa. Um novo interesse gera desconfiança. Uma fase diferente da vida parece exigir justificativas antes mesmo de ser compreendida. Não porque exista algo errado acontecendo, mas porque qualquer alteração parece ameaçar uma ideia fixa sobre quem você acredita precisar continuar sendo. A consequência aparece de maneira silenciosa. Quanto mais energia é dedicada a proteger essa imagem, menos disponibilidade sobra para perceber o que a própria experiência está tentando revelar. A atenção permanece voltada para a identidade que você imagina possuir, enquanto a vida continua produzindo mudanças que não pedem autorização para acontecer. Nesse ponto, começa a surgir uma possibilidade completamente diferente da que costumamos imaginar. Talvez o objetivo nunca tenha sido descobrir uma definição imutável sobre quem você é. Talvez exista outra maneira de compreender essa busca. Uma maneira que não exige vigiar cada passo, nem transformar toda a experiência em uma prova sobre sua identidade. Essa possibilidade ainda parece discreta, quase escondida entre as certezas que aprendemos ao longo da vida. Ainda assim, ela abre espaço para uma pergunta que muda completamente a direção desta conversa. E se aquilo que você chama de identidade nunca tivesse sido algo que precisasse ser encontrado antes de viver? Essa pergunta parece simples apenas à primeira vista. Durante muito tempo fomos levados a acreditar que existe uma essência pronta, escondida em algum lugar dentro de nós, esperando ser finalmente descoberta. Enquanto essa descoberta não acontece, a sensação é de que estamos vivendo apenas uma versão provisória de quem realmente deveríamos ser. Quando essa ideia se instala, cada experiência passa a carregar um peso desnecessário. Em vez de perguntar o que ela pode ensinar, começamos a perguntar o que ela prova. O foco deixa de estar na própria vida e se desloca para uma tentativa permanente de confirmar uma identidade que nunca parece suficientemente clara. Pense em quantas vezes você adiou uma escolha porque ainda não tinha certeza sobre quem era. Quantas oportunidades ficaram suspensas esperando uma clareza que parecia indispensável. Como se viver dependesse primeiro de resolver um enigma interno, quando talvez fosse justamente o contrário que precisasse acontecer. Existe uma diferença importante entre caminhar para descobrir o caminho e esperar descobrir o caminho para começar a caminhar. Na primeira situação, a experiência produz compreensão. Na segunda, a compreensão é tratada como uma condição obrigatória para permitir qualquer experiência. É exatamente aí que muitas pessoas acabam ficando paradas durante anos. Talvez seja por isso que algumas fases da vida pareçam tão confusas. Não porque falte identidade, mas porque existe um esforço enorme tentando impedir que ela acompanhe naturalmente as mudanças que toda a existência inevitavelmente produz. Aquilo que parece instabilidade pode ser apenas movimento, interpretado como ameaça. Perceba como essa possibilidade altera completamente a pergunta inicial. Talvez você nunca tenha estado distante de si mesmo. Talvez apenas tenha aprendido a procurar em um lugar onde sua identidade jamais poderia aparecer de forma completa. Não porque ela estivesse escondida, mas porque ainda estava acontecendo. Quando essa perspectiva começa a ganhar espaço, uma parte da ansiedade perde força. Já não existe a mesma obrigação de interpretar imediatamente cada emoção, cada escolha ou cada mudança. Surge uma curiosidade diferente, menos preocupada em confirmar respostas e mais disponível para observar aquilo que a vida revela com o passar do tempo. Talvez a maior descoberta não seja encontrar uma definição perfeita sobre quem você é.
Talvez seja perceber que sua identidade nunca precisou esperar o fim da caminhada para existir. Ela sempre esteve sendo construída exatamente enquanto você seguia vivendo, mesmo quando acreditava que ainda não tinha começado. Se essa ideia provoca um certo alívio, existe um motivo. Durante muito tempo, você carregou a responsabilidade de proteger algo que talvez nunca tenha sido tão frágil quanto imaginava. A identidade parecia depender da sua vigilância constante, quando, na verdade, ela sempre continuou se reorganizando, mesmo nos períodos em que você não estava tentando entendê-la. Basta olhar para trás com um pouco de calma. A pessoa que você era há 10 anos tomou decisões que hoje talvez pareçam estranhas. A de 5 anos atrás, enxergava o mundo de outra maneira. Nem por isso aquelas versões eram falsas. Cada uma respondia sinceramente à vida que era possível viver naquele momento. Talvez o erro nunca tenha sido mudar. O sofrimento nasceu quando você passou a acreditar que toda mudança precisava ser tratada como uma ameaça à sua identidade. Aquilo que era apenas crescimento começou a parecer perda. Aquilo que era amadurecimento passou a ser confundido com afastamento de si mesmo. Essa confusão cria um paradoxo silencioso. Quanto mais você tenta permanecer exatamente igual para preservar quem acredita ser, menos espaço existe para que sua própria vida continue ensinando quem você pode se tornar. A tentativa de conservar uma identidade acaba limitando justamente aquilo que permitiria que ela amadurecesse. Jung observava que a personalidade não se desenvolve como uma fotografia pronta, mas como um processo que ganha forma ao longo da existência. Essa percepção muda completamente a maneira de olhar para as próprias contradições. Elas deixam de ser evidências de fracasso e passam a revelar que a vida continua realizando seu trabalho. Talvez algumas das dúvidas que hoje parecem tão importantes desapareçam sem que você precise resolvê-las intelectualmente. Não porque foram ignoradas, mas porque certas respostas só aparecem depois que uma experiência amadurece. Existem compreensões que nenhum esforço antecipado consegue produzir antes do tempo. Quando essa ansiedade diminui, algo muito simples começa a acontecer. Você volta a prestar atenção na própria experiência antes de tentar transformá-la em explicação. As emoções deixam de ser interrogadas o tempo inteiro. As mudanças deixam de exigir justificativas imediatas. A vida recupera um espaço que havia sido ocupado pela vigilância. Talvez seja esse o ponto em que tudo começa a fazer sentido de uma maneira diferente. Você nunca precisou interromper a caminhada para descobrir quem era. Foi justamente enquanto caminhava, mudava, errava, aprendia e seguia vivendo que sua identidade silenciosamente fez aquilo que sempre soube fazer: continuar nascendo junto com a própria experiência. Quando essa compreensão finalmente encontra espaço, algo curioso acontece. A necessidade de encontrar uma definição perfeita começa a perder força. Não porque todas as dúvidas desaparecem de uma vez, mas porque elas deixam de comandar sua relação com a própria vida. A incerteza já não precisa ser combatida como se fosse uma ameaça. Talvez você continue mudando de opinião, descobrindo novos interesses ou reagindo de maneiras inesperadas. A diferença é que essas mudanças deixam de parecer um sinal de que existe algo errado com você. Elas passam a ser percebidas como parte de um movimento que sempre existiu, mas que antes era interrompido pela necessidade constante de explicação. Isso não significa abandonar a reflexão sobre si mesmo. Significa apenas devolver cada coisa ao seu lugar. Primeiro vem a experiência. Depois, quando ela amadurece, nasce a compreensão. Inverter essa ordem costuma produzir ansiedade. Respeitá-la permite que o significado apareça sem precisar ser arrancado à força. Perceba como essa mudança reorganiza até mesmo suas lembranças. Muitos momentos que pareciam confusos, talvez nunca tenham sido erros de identidade. Eram fases de transição. Eram partes de uma história que ainda não podia ser compreendida por inteiro enquanto estava sendo vivida. Você exigia uma conclusão de um capítulo que ainda estava sendo escrito. Existe uma serenidade muito diferente daquela que nasce das respostas prontas. Ela aparece quando você percebe que não precisa controlar cada transformação para continuar sendo você. A confiança deixa de depender da certeza absoluta
e começa a surgir da própria experiência de atravessar as mudanças sem perder a capacidade de continuar vivendo. Talvez seja por isso que algumas pessoas parecem transmitir uma sensação tão profunda de autenticidade. Nem sempre elas sabem responder exatamente quem são. Apenas deixaram de tratar essa pergunta como uma emergência permanente. Elas vivem, observam, aprendem e permitem que a própria existência revele aos poucos aquilo que nenhuma definição antecipada conseguiria mostrar. A busca por identidade não precisa terminar hoje. Talvez ela nunca termine completamente. A diferença está em compreender que ela deixa de ser uma corrida desesperada atrás de uma resposta definitiva. Ela se transforma em uma companhia silenciosa da própria caminhada, sem impedir que novos caminhos continuem sendo percorridos. Quando isso acontece, você percebe que a vida nunca esteve esperando sua autorização para formar quem você é. Ela já fazia esse trabalho todos os dias, enquanto você acreditava que precisava parar para descobrir se estava seguindo na direção certa. Talvez, quando este vídeo começou, você acreditasse que o problema era ainda não ter encontrado quem realmente é. Agora, talvez a pergunta tenha mudado de lugar. Talvez você perceba que nunca esteve distante de si mesmo. Apenas passou muito tempo olhando para a própria vida, como quem tenta decifrar um enigma, quando ela estava tentando ser vivida. Nenhuma dessas reflexões elimina as dúvidas que fazem parte da existência. Elas continuarão aparecendo, assim como as mudanças, as perdas, os recomeços e as fases em que tudo parece diferente. A diferença é que você já não precisa enxergar cada transformação como uma ameaça. Ela pode ser apenas um sinal de que a vida continua fazendo o que sempre fez: seguir adiante. Existe uma tranquilidade que nasce quando deixamos de exigir uma resposta definitiva para continuar caminhando. Aos poucos, a necessidade de controlar dá lugar à confiança. Não a confiança de quem sabe exatamente quem é, mas a de quem compreende que a identidade não desaparece quando muda. Ela amadurece junto com cada experiência vivida. Talvez seja por isso que algumas das descobertas mais importantes da vida nunca acontecem durante uma análise interminável. Elas surgem enquanto conversamos com alguém, enfrentamos um medo, mudamos de direção, erramos, recomeçamos ou simplesmente continuamos. A vida revela aquilo que a observação isolada jamais conseguiria produzir sozinha. Se existe algo que vale a pena levar desta conversa, talvez seja apenas isto. Você não precisa interromper a caminhada para encontrar a pessoa que acredita estar procurando. Cada passo, cada escolha e cada transformação já participam silenciosamente da construção dessa resposta. Talvez ela nunca tenha estado no fim do caminho. Talvez sempre tenha acontecido durante ele. Se em algum momento deste vídeo você sentiu que alguém colocou em palavras uma experiência que sempre foi difícil de explicar, compartilhe isso nos comentários. Quero saber qual parte mais conversou com a sua história e que reflexão ficou ecoando depois desta conversa. Sua experiência também pode ajudar outras pessoas que estão vivendo esse mesmo momento. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo busca oferecer menos respostas prontas e mais perguntas capazes de transformar a maneira como enxergamos a nós mesmos e a vida. Espero encontrar você na próxima conversa. Até lá, continue caminhando. Talvez seja exatamente aí que você esteja se encontrando.